Boa noite a todos, mais uma vez aqui estamos reunidos, então vamos elevar uma prece, elevando os nossos pensamentos e agradecendo a Deus, nosso Pai, que nos concede a abençoada oportunidade da busca do conhecimento. Conhecimento este que estará conosco onde quer que estejamos. Façamos por onde, tudo que recebemos, tudo que vem a nós pela vontade do Pai. Senhor, humildemente pedimos que tenhamos o discernimento, deixando a nossa gratidão. Ampara-nos, Pai, nesta reunião, neste encontro de amigos. Que a Tua vontade se faça presente sobre nós agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como ela é feita em todo o universo. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, perdoai, Pai, nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações e em novos erros, e livra-nos de todo o mal, que assim seja agora e sempre. Graças te damos, Pai, que assim seja. Bom, então hoje eu trouxe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, do item 3, 4 e 5, a porta estreita. Tá? Então Jesus, nos trouxe muitos ensinamentos na época que ele passou aqui pela terra, através das parábolas, que são histórias com um fundo moral, direcionadas para o entendimento da época e que hoje nós podemos, através dos estudos que a doutrina espírita nos possibilita, sabermos mais, adentrarmos mais na questão de quem somos, para onde iremos, por que aqui estamos, Então são essas indagações que são esclarecidas, E é muito importante, a gente sempre falar, porque Jesus disse que entrai pela porta estreita, O que nós devemos pensar, o que significa o que seria essa porta estreita, Seria que nós estamos passando por situações que requer ali a nossa atenção, Que requer a nossa reflexão, que requer o porquê de tudo que acontece ao nosso meio nesse momento, Então, o nosso esforço, Por que não nos esforçarmos? Por que não cabe o nosso esforço? Então, entrar pela porta estreita, se nós levarmos por um sentido literal, é uma porta pequena, Que requer ali todo um trabalho para que a gente possa adentrar em determinado ambiente. E trazendo para os ensinamentos de Jesus, requer ali o nosso esforço, a nossa dedicação, mas quando empenhados, quanto importante, quão importantes são os nossos esforços e nossas buscas quando nós queremos algo que realmente irá nos fazer bem, aquela sensação de refazimento, aquela sensação íntima de uma conquista, de uma vitória, Então, esses ensinamentos de Jesus sobre o amor, tão importante, e ainda tão pouco praticado por todos nós, pois somos aprendizes ainda desse sentimento sublime, mas quando voltamos a nossa atenção para alguns pontos e trazemos esses ensinamentos para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, quantas respostas e aquela sensação íntima, agradável, aquele sentimento bom. Então, todas essas sensações, todas as nossas conquistas, elas são importantes, representam degraus que nós vamos subindo, na nossa evolução como espíritos eternos que somos, vivendo pequenas situações, uma de cada vez, ok? Então vamos lá. A porta estreita, entrai pela porta estreita,
pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram, né? Então, ou seja, requer a nossa atenção, a nossa busca, né? Voltar as nossas atenções para a vida, né? Para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então, o esforço que nós temos que fazer para vencer, né? Para superar, para estarmos bem. Então, tudo que nós fazemos nesse sentido. Alguém da multidão lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Fazei esforços para entrardes pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e tiver fechado a porta, e que estando do lado de fora começardes a bater a porta dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. E então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença e ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidades. Tá? Então, não significa que seremos abandonados, que Jesus jamais nos abandonou em nenhum momento, Ele está conosco sempre. Ele é o nosso governante do planeta, né? Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso mestre nos ensinamentos. Tá? Significa a questão da oportunidade que temos e que teremos que recomeçar, né? Quantas vezes forem necessárias as nossas buscas visando o nosso bem. Então Deus nos proporciona oportunidades para que possamos aprender e seguir em frente. Tá? Então haverá choros e ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus e que vós outros ficareis excluídos. Virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia. Muitos que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Então podemos entender essa parte como a questão de nos reconhecermos ali quando erramos, ou enfim, quando falimos em alguma situação, tá? Mas não significa que estaremos fadados a esse erro pela eternidade, ou sendo castigados ou culpados. Não. Significa que teremos exemplos de irmãos que trilharam esse caminho, que hoje já conseguem ter uma maturidade espiritual, mais equilibrados, e que nos servem de exemplo para que nós possamos seguir adiante nessa caminhada, né? Quantos irmãos aí que a gente acompanha, Paulo de Tarso, enfim, outros tantos aí da história do cristianismo, e que eles tiveram que fazer ali, ter os seus esforços para entrar por essas portas estreitas, mas que hoje eles já têm um equilíbrio, né, espiritual, e estão aí nos auxiliando, nos ajudando para que nós, que estamos iniciando a nossa caminhada, né, buscando a compreensão dos ensinamentos evangélicos que Jesus, nosso mestre, nos deixou, aplicando, né, tentando trazer isso, aplicar nos nossos dias. Nós estamos aí em nossas buscas, eles estão nos auxiliando, mas, né, como estamos refletindo nesse sentido? E o recomeço, pessoal, acho que isso é muito importante. Podemos recomeçar e seguir em frente. Se nós nos mantermos presos aos erros, às situações aí do passado, nós vamos ficar presos naquelas situações, vamos viver como se não conseguíssemos seguir em frente. Então nós temos que nos libertar dessas situações e recomeçar. Então, ou seja, reconheceremos irmãos que trilharam esse caminho pelas portas estreitas, que hoje nos servem de exemplo para que nós possamos almejar
né, galgar ali, dar os primeiros passos, né, seguir em frente à nossa caminhada e nos libertarmos de situações que nos prendem ainda a um passado, enfim, algum momento, um erro. Não, todos nós somos aprendizes e nós estamos aqui para recomeçar e buscar as melhorias que são necessárias, são oportunidades de Deus. Ok? Então vamos lá ler mais um pouquinho. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões são inumerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. Tá? Então larga é a porta da perdição, do erro. A da salvação é estreita, pois o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências. Tá? Então são os esforços, por isso que a porta estreita que nós estamos comentando. E poucos se submetem a isso, é o complemento do ensinamento moral. Muitos complemento do ensinamento, que muitos são chamados e poucos escolhidos, tá? Isso não significa que os ensinamentos eles são ali para um determinado número de espíritos, de pessoas, de encarnados, desencarnados, enfim. Todos nós teremos as mesmas oportunidades, mas quão poucos se esforçam aí nessa porta estreita para aplicar, para compreender os ensinamentos de Jesus, trazer para as nossas vidas, né? Então é nesse sentido. Tal é o estado atual da humanidade terrena, tá? Então por isso que nós acompanhamos muitas situações difíceis, tá? Além de que é um planeta de provas, né, e expiações, como falamos anteriormente. Então nós acompanhamos muitas situações difíceis e os espíritos que são atraídos para poder reencarnar, nós que aqui estamos encarnados, tenderemos a passar por situações para que possamos, através do nosso esforço, das nossas escolhas, trilhar ali caminhos melhores. Pois sendo a Terra um mundo de expiação, nela o mal predomina, mas quando se transformar o caminho do bem, será o mais frequentado. Então, esse processo de melhoria pelo planeta há de se fazer. Este ensinamento deve ser entendido na sua verdadeira significação, e não no sentido que as palavras expressam. Se fosse esse o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade, tá? Então, não é um estado permanente, sim um estado transitório, ou seja, um estado passageiro, tá? Assim como nós tendemos, né, buscaremos as melhorias e trabalharemos essas questões, os sentimentos, enfim, tudo que nós necessitamos como espíritos que precisam equilibrar os sentimentos, as emoções. O nosso planeta também há de se transformar, há de se melhorar. Então tudo que nós estamos acompanhando é passageiro, porque se fosse ao contrário, como que Deus iria nos criar para que passássemos por sofrimentos eternos, penas eternas, para sermos castigados? Então haveria uma contradição, né? Mas não, Deus é infinitamente bondade, infinitamente amor e infinitamente misericordioso. Por isso que nós estamos aqui encarnados, pelo amor e pela misericórdia do Pai, que nos concede oportunidades de recomeçar, ok? Então, se não tenhamos a compreensão de muitas coisas, no devido tempo as respostas virão, mas por hoje vamos fortalecer a nossa fé, buscar a compreensão, o esclarecimento, e vamos seguir adiante a nossa caminhada. Mas de quais faltas essa humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se estivesse na sua totalidade relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves no caminho? Por que essa porta tão estreita para ser transporta por tão poucos, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a ideia de uma única vida, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a vivência anterior da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé.
O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E então só assim se pode compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo, né? Que é um dos pontos aí de estudo da doutrina espírita, que é muito importante, que é a questão das reencarnações. Tá? Então, nós passamos por situações, reencarnamos muitas vezes visando o nosso aprimoramento como seres espirituais eternos, né? Equilibrados em sentimentos, trazer esses ensinamentos que Jesus nos deixou há muito tempo aqui, nessas parábolas que nós aprendemos através das parábolas e de tantos outros espíritos que nos trouxeram, sobre o amor, esse sentimento tão sublime e necessário na nossa caminhada, e através desse amor nós podemos nos mudarmos o nosso meio e trabalharmos incessantemente, pois sabemos que todo o nosso esforço irá valer a pena. Tá? Então as portas estreitas, como Jesus nos ensinou, elas estão aí. Nós estamos nesse momento passando por uma porta estreita, por tudo que está acontecendo. Mas há a certeza de que essa porta estreita nos trará benefícios de aprendizado, ensinamento, e tudo isso que nós acompanhamos irá mudar. Tá? E com certeza o bem já se faz através do amparo a todos nós, está presente, estejamos certos desse auxílio espiritual, dos irmãos que se planejam ali para poder nos encorajar a seguirmos adiante também e fazermos a nossa parte, é muito importante, a nossa parte. Se nós buscamos os ensinamentos de Jesus, então sigamos em frente, confiantes, para que tenhamos coragem e força para ultrapassarmos essa porta estreita. Então tudo há de valer a pena, é importante para todos nós. Então deixo um abraço a todos, uma ótima noite, fiquem com Boa noite a todos, dando continuidade à nossa palestra. Hoje, mais uma vez, vamos estudar um tema do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Na última parte do livro, que é o livro 4º, nós vamos encontrar o capítulo Esperanças e Consolações. E um dos itens desse capítulo, o item 5, ele vai justamente falar da preocupação com a morte. São as questões 941 e 942 desse capítulo. Ele fala sobre o medo da morte. E segundo aqui as colocações do Livro dos Espíritos, a morte não inspira ao justo nenhum medo. Porque, com a fé em Deus, ele tem a certeza do futuro. A esperança lhe faz esperar uma vida melhor. E a caridade, da qual praticou a lei, dá-lhe a certeza de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deve temer o olhar, né? Então, aquele que acredita em Deus, que estudou o Evangelho, ele sente uma calma maior quando passa por esse momento. É diferente daquele que não tem fé, que não acredita em Deus, que não cultivou os ensinamentos do Evangelho. Mas mesmo assim, muitos têm medo da morte, porque desconhecem inteiramente o processo. E principalmente, ficam questionando o que os espera na espiritualidade. Então vem perguntas, né, como estas. O que se passa no momento da morte? Como se desprende o espírito? Que impressões e sensações o esperam nessa ocasião, nesse momento? As religiões
em geral, deveriam preparar todos os seus fiéis, né, para a vida ali em túmulo, alertando-os da sobrevivência, da alma e abrindo a cortina que separa os dois mundos. Pouco fazem nesse sentido, levando as pessoas a acreditarem em um inferno ou um paraíso, mas que é mais certo que a grande maioria de nós vai para o inferno, não é? Porque eles dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. E quem persiste nessa crença que há um céu, um inferno, teme, né, o fogo eterno que os deve queimar sem destruir. Lembram-se dessas colocações que todos nós já ouvimos? Alguns, os que têm um pouco de julgamento, não podem admitir isso. E aí surgem os ateus ou materialistas, crendo que fora da vida presente não há mais nada. O que todas as religiões e filosofias nos deixaram ignorar, os espíritos vieram nos ensinar. Então, através da doutrina espírita, que é luz que ilumina os caminhos misteriosos desse retorno, os espíritos afugentaram todos esses temores irracionais, né, e constrangimentos perturbadores sobre a morte. Com a doutrina espírita, podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para enfrentá-la. E isso é muito importante, já que se trata da única certeza da existência humana. Todos morrerão um dia, não é? Então, a única certeza que temos é que um dia vamos morrer. E na doutrina espírita, nós nem utilizamos o tema morte, né? Porque a morte não existe. O termo correto é desencarne. Então, todos nós iremos desencarnar um dia, ou seja, nossa alma se desligará do corpo físico quando este cessar a vida, mas ela continuará viva, levará consigo toda a sua bagagem intelectual e moral e retornará à verdadeira morada que é a pátria espiritual. Então, é isso que a doutrina espírita nos trouxe. Os espíritos iluminados com a terceira revelação, que é o Espiritismo, nos trouxeram e confirmaram todas essas informações. Então, o primeiro passo para esse preparo é o de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, temível, sobrenatural. E o Espiritismo, ele nos oferece recursos para encarar a morte com fortaleza de ânimo, inspirados na fé. E é uma fé lógica, racional, consciente. Não é uma fé cega. A gente acredita, mas vai saber por que vai acreditar. Hoje nós temos respostas do plano espiritual para todas essas questões. Uma fé inabalável de quem conhece o que espera, esforçando-se para que o espere o melhor. O medo da morte decorre geralmente da falta de informação, não é? Porque não sabemos o que vai acontecer, para onde vamos. Então fica aquela tristeza imensa, né? De deixar essa vida aqui que achamos que é a melhor do mundo, para ir para onde? O que nós vamos fazer? O que vai acontecer com a gente? Nós vamos sofrer ou não? Como ele falou lá no começo, como nós temos muitas imperfeições, então fica aquela questão, né? Para o céu eu não vou, então eu vou para o inferno. Quanto tempo vou ficar lá? Para sempre? Ou eu vou sair? São questionamentos que muitos de nós já fizemos, talvez, né? Antes de conhecer a doutrina espírita, ou façamos agora, porque ainda não temos essas informações, né? Mas é importante questionarmos tudo isso, tirarmos as conclusões sempre com
à luz da razão e não só da fé cega, acreditar tem o céu, o inferno, quem errou vai ficar padecendo no fogo do inferno para sempre, tem coisas que não tem perdão, né? A gente ouve, quem assassinou alguém vai ficar no fogo do inferno para sempre, quem se suicidou não tem direito nem a uma prece, também não tem perdão, e não é esse o Pai amoroso que conhecemos. Pai soberanamente justo e bom que Jesus nos falou. Então, não é assim que acontece. Nós somos espíritos eternos, transitoriamente estagiando nesse mundo de provas e expiações que é a Terra. Não podemos esquecer que nossa morada definitiva, legítima, não é aqui, nesse plano, é no plano espiritual. As sensações que precedem e se seguem à morte são variadas e dependentes, sobretudo do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a Terra. Então, a nossa verdadeira morada é no plano espiritual. Aqui é só um tempo, um estágio que vivemos. A maioria de nós não acredita nisso, mas é a verdade. Já foi confirmado pela espiritualidade superior e nós temos que falar o que é a verdade. Um dia todos nós tiraremos essa prova no nosso retorno. Então, é lá que é a nossa morada. Então, para onde vamos vai depender, como ele falou aqui, da nossa elevação moral, das nossas conquistas, ou, infelizmente, das nossas imperfeições e viciações. Para onde vamos, o que vamos fazer, é uma continuidade daquilo que estamos vivendo aqui na Terra. A morte, como o espírita fala, o desencarne não muda ninguém. Continuamos a ser o que somos. Então, na espiritualidade, se reúnem espíritos afins, né? Então, dependendo daquilo que estamos buscando, vamos estar em determinado local com espíritos na mesma condição. Somos espíritos errantes e os locais em que aguardamos, né, para uma próxima encarnação, os locais onde somos recebidos, todos ficam na erraticidade. São vários locais, colônias, escolas e também, infelizmente, alguns locais onde espíritos em dificuldade convivem e ficam juntos por muito tempo. A separação é quase lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente e se completa totalmente quando se rompem os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo, né? Então, quando vai chegando o momento do desencarne, isso é muito pessoal também, não é igual para todos. O tempo desse desprendimento vai depender também de como a pessoa era ou não apegada ao corpo, às questões materiais, se ela desenvolveu sua fé, se ela se espiritualizou. O fato é que o espírito vai se desligando sim do corpo, né? Vai rompendo, como ele falou aqui, os laços fluídicos. De qualquer forma, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, mais ou menos longo, conforme o estado do espírito. Então, para aquele que não acredita em nada, né, ou que cometeu alguma situação antecipando essa separação, é claro, né, que não vai ser fácil o desligamento. Nós temos que ser racionais. E para aquele
que desenvolveu a sua fé, que se espiritualizou, tudo vai ser mais pacífico, né? Porque ele tem confiança em Deus e confiança no futuro. Por isso que nós temos que estar muito atentos no que estamos fazendo com a nossa encarnação. Aqui não é uma estação de férias, né? A gente não pode estar acomodado, indiferente, alienado ali, sem estar refletindo sobre os objetivos da nossa existência. Que se assim estivermos, não estamos nos preparando para o retorno e nem aproveitando a oportunidade que Deus nos deu de mais uma encarnação. Então, com certeza, não vamos estar preparados para desencarnar e vamos ter dificuldades nesse retorno. Muita gente fala, mas o espírita fica pensando na morte, pensando no retorno. Não é que a gente vai viver a encarnação toda pensando na morte. Não, jamais, e nem devemos fazer isso, mas que a gente deve pensar sobre o assunto, devemos. Sempre nos questionando, o que estamos fazendo aqui? Qual o objetivo dessa vida? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? São questões que nós temos que buscar respostas com equilíbrio, se preparar, porque é o que ele falou, a única certeza que nós temos na vida é que um dia o nosso corpo vai parar de funcionar, né? E nossa alma vai sobreviver e ela vai se libertar para algum lugar. Isso é fato. Hoje isso já é comprovado cientificamente. Se nós fizermos pesquisas, nós vamos encontrar. Então, todos que transitam aqui nesse mundo, distraídos das finalidades da jornada reencarnatória, constatarão lá na frente que a morte apenas revela os pesados grilhões que colocaram em si mesmos. Então é como eu falei, como os espíritos falam, né? Eu só estou repetindo o que os espíritos falaram através de todos esses ensinamentos que hoje são muitas comprovações. Que continuamos a ser o que somos e vamos sofrer as consequências, mesmo durante esse desligamento, o retorno das nossas escolhas, daquilo que desenvolvemos quando encarnados aqui. Então, muito importante, em nosso próprio benefício, todos nós que estamos ouvindo esse áudio, lendo esse trecho do Livro dos Espíritos, é uma oportunidade que Deus nos deu de nos conscientizar sobre isso. Não é por acaso que chegamos na terceira revelação, que estamos estudando os livros de Allan Kardec, que conhecemos a casa de Fabiano, que temos a mediunidade, não é? Tudo isso não é para nossa informação, para o nosso esclarecimento espiritual. E o que temos feito de tudo isso? Então é muito importante para todos nós desenvolver essa consciência da eternidade, independente da religião. Lembrar que somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes e que somos eternos. Reconhecendo que não somos meros aglomerados celulares, né, dotados de inteligência, que seremos aniquilados no túmulo. Isso ficou no passado. Somos espíritos eternos. Já existíamos antes do nascimento e continuaremos a existir após a morte física. Isso é fato, gente. Acreditem nisso. Não existe a morte. Não existe. A vida continua. Somos eternos. E é preciso viver em função dessa realidade, superando as ilusões, né, para que a gente vá se libertando, para que a gente busque valores verdadeiros, os tesouros que não são perecíveis, né, da virtude, do conhecimento. Certo? Então, peçamos a Deus
que nos dê essa condição de estarmos receptivos a tudo isso que nos foi dado, né? Agradecer muito a oportunidade a Deus por esses ensinamentos terem chegado até nós. É uma oportunidade bendita que Deus nos concede. Então vamos encerrar com a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de refletir sobre esses ensinamentos e pedir que fiquem gravados no mais profundo do nosso ser e que no dia a dia, todos os momentos dessa presente encarnação, na hora principalmente das dificuldades, na hora que tivermos que passar por esse momento, como muitos estão passando, da separação de um ente querido, possamos relembrar sobre isso, de que é só uma separação e que esses espíritos que tanto amamos, que conviveram conosco durante muitos anos, estão vivos. Retornaram à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada, e que nós vamos nos reencontrar um dia, tenhamos a certeza disso. Outro ponto, que somos todos amparados. Então, fica aqui a nossa gratidão e o nosso pedido por todos esses, Senhor, que desencarnaram, que estão retornando. Sabemos que os mensageiros de luz estão a acolher a cada um e que ninguém está desamparado. Temos a certeza, Senhor, da Tua presença juntos de todos nós. Que Deus abençoe a cada um que nos ouve nesse momento, aos seus familiares. Sigam confiantes, Deus está no leme e nada nos faltará. Que assim seja.